Seja bem-vindo para mais uma viagem pelo mundo paranormal. Prepare-se para uma jornada repleta de arrepios, mistérios sombrios e histórias que desafiam até os mais destemidos entre nós. Onde a ciência e o desconhecido se entrelaçam. Me chamo Damian. E serei o teu guia. Eu tinha 15 anos. Meus amigos e eu passamos muito tempo juntos durante esse verão. Minha amiga Luana sugeriu que tivéssemos uma noite do pijama em sua casa no último fim de semana antes da escola começar. Nós fizemos coisas típicas que os adolescentes gostam de fazer durante as noites de sono. Então, Luana trouxe algo interessante, uma placa Ouija. Agora, minha mãe sempre disse para não brincar com essas coisas, mas Luana e meus amigos me convenceram. Então, colocamos velas e deixamos o quarto escuro. Estávamos nos divertindo, rindo e brincando, fingindo que alguém estava movendo a prancheta. Foi quando ficou estranho. A coisa do ponteiro começou a tremer sob nossos dedos. O riso parou e começamos a sentir um pouco de medo. Então, do nada, o ponteiro soletrava duas palavras: minha casa. Ele continuou fazendo isso e então, de repente, um vento forte soprava as velas. Era realmente estranho porque não havia janelas abertas porque estava chovendo. Saímos do quarto o mais rápido possível. Tentamos fazer piadas e pensar em razões para o que aconteceu. Passamos a noite inteira na sala. Assim que a chuva parou, saímos da casa de Luana. Mas as coisas ficaram ainda mais estranhas depois que as aulas voltaram. Nós meio que esquecemos daquela noite. No entanto, começamos a perceber que Luana estava faltando muito na escola. Quando ela voltou, parecia realmente indisposta. Ela tinha olheiras ao redor dos olhos e parecia doente. Então, um dia depois da escola, quando ela estava ausente novamente, fomos visitá-la. Sua mãe nos recebeu, entrou na casa e nos levou até o quarto. Luana parecia muito ruim. Ela estava em silêncio e olhando o tempo todo para o espaço onde estávamos brincando naquele dia. Não sabíamos o que fazer. Então, nós dissemos a Luana que esperávamos que ela melhorasse e fomos nos arrumando para ir embora. A mãe dela nos pediu para esperar por um momento. Lá do lado de fora da casa ela perguntou se sabíamos o que Luana fez com seu quarto. Não tínhamos ideia do que ela queria dizer. Ela disse que depois do fim de semana que ficamos lá, Luana começou a agir de forma diferente. Ela não conseguia dormir nem comer e ficava andando pela casa durante a madrugada. Seu quarto começou a feder muito mal, como se algo estivesse apodrecendo lá dentro. Eles limparam seu quarto e os tapetes, mas não adiantou. Dissemos a ela que não sabíamos de nada e saímos. Depois daquele dia, tivemos pouco contato com a Luana. Ela simplesmente não foi mais para a escola e nem deu notícias. Tentamos visitá-la, mas sua mãe disse que ela não podia ver ninguém. Sua mãe parecia muito cansada. Então, depois de um tempo, paramos de tentar vê-la. No final do ano, minha família se mudou e eu perdi o contato com os meus amigos. Passando alguns anos, nas férias da minha faculdade, eu voltei para a cidade. Entrei em contato com alguns amigos do passado e começamos a falar sobre as placas de Ouija. Perguntei sobre Luana e eles me disseram o que aconteceu. Os pais dela tinham chamado um profissional especializado em inspeções de pragas e infestações para verificar se algo morto estava nas paredes ou no quintal da casa. O mau cheiro no quarto de Luana ainda estava lá e piorando. O profissional não encontrou nada. Seus pais mudaram todos os móveis, mas o cheiro não desapareceu. Os pais de Luana então a levaram para um hospital psiquiátrico porque ela só piorava e continuava dizendo: minha casa, minha casa. Eventualmente, os pais de Luana se mudaram e tentaram vender a casa. Um amigo meu me disse que a casa ficou vazia por muito tempo e uma noite pegou fogo e queimou tudo.
Até hoje não tivemos contato com a Luana. Então, se você alguma vez quiser usar uma placa Ouija, pense 2 vezes antes. Tenho certeza de que aquela brincadeira que fizemos resultou em grandes consequências. Quando eu tinha apenas 6 anos, algo começou a acontecer comigo e continuou até meus 23 anos, tornando minha história mais compreensível. Eu cresci em uma cidade pequena em São Paulo, para manter minha família e amigos seguros. Não vou mencionar seus nomes reais. Eu tenho uma irmã mais velha, vamos chamá-la de Clara. Nós morávamos em um pequeno apartamento fora da cidade, o que nos fazia levar 20 minutos para chegar a qualquer grande loja. Uma noite, Clara convidou seu amigo, André, para passar a noite e ter um acampamento do pijama. Na época, minha irmã e eu compartilhávamos um quarto. André, amigo estranho da minha irmã, estava no estilo gótico e coisas assustadoras. Nada de errado com isso, mas me fez sentir um pouco desconfortável na época. Um dia, ela trouxe uma placa Ouija. Desde que eu tinha apenas 6 anos e não entendia o que significava, eu pensei que era apenas um jogo de tabuleiro regular. Mais tarde naquela noite, talvez por volta da meia-noite, Clara e André tiraram a placa Ouija e disseram-me para ir para a cama. Eles colocaram um círculo de sal em torno da minha cama, dizendo que iria nos proteger. Como uma criança, eu estava curioso e queria ver o que as crianças mais velhas estavam fazendo. Eles apagaram as luzes e acenderam um par de velas. Ambos se sentaram no chão com as pernas cruzadas e colocaram as mãos na coisa que aponta para as respostas. Eu não sei como se chama, então eles começaram a fazer perguntas. Em poucos minutos, eles obtiveram respostas. Ambos fizeram a reação habitual, perguntando um ao outro se eles se moviam. Eles continuaram culpando um ao outro, mas depois de um tempo, eles perceberam que nenhum deles estava fazendo isso. Algo fora deles estava fazendo com que se movesse. Em um ponto, o que quer que estivesse se movendo pediu para eles se deitarem no chão. Eu me lembro disso muito claramente. Cerca de 5 a 10 segundos depois que eles se deitaram, eu vi uma esfera vermelha e uma esfera branca entrar na sala. Eu estava tão confuso que eu não sabia o que estava acontecendo enquanto eu observava da minha cama. A orbe vermelha entrou na minha irmã e a branca entrou em André. Por um tempo, nada aconteceu. Eles não se moveram. Então, tudo ficou louco. Formas sombrias vieram sobre mim na minha cama e eu comecei a gritar. Minha mãe ouviu o barulho e correu para dentro do quarto. Quando ela entrou e acendeu a luz, eu estava me debatendo na cama. Minha irmã e seu amigo estavam presos no chão e não conseguiam se mexer. Minha mãe começou a dizer algo, mas eu não me lembro o que era. Ela viu a placa Ouija no chão e perguntou a minha irmã e seu amigo o que eles fizeram. Quando eles não diziam nada, ela me perguntou. Eu contei o que vi e o que aconteceu. Minha mãe ficou brava com minha irmã e seu amigo. Ela tirou a placa Ouija e saiu para queimá-la. Mais tarde, eu descobri que queimar foi uma má ideia. Por 11 anos depois que nada estranho aconteceu, meus pais pegaram um apartamento maior e fizeram isso parecer uma casa de verdade com um quartinho de bagunças. Mas, quando eles estavam construindo tudo isso, tivemos muitos problemas. O maior deles que eu me lembro, foi quando estávamos construindo o quartinho e a parede dos fundos dele desmoronou. Pensamos que era apenas coisas aleatórias acontecendo, mas continuou. Quando eu fiz 18 anos, minha mãe comprou um espelho velho de uma loja de antiguidades. Ela pendurou acima de um grande tanque de peixes. Um dia, minha irmã e eu estávamos na sala de jantar conversando sobre coisas do dia a dia. De repente, ouvimos algo correndo pela casa e então uma criança rindo. O espelho que minha mãe havia pendurado caiu, a porta do meu quarto bateu e fechou. Minha mãe e minha irmã olharam uma para a outra em choque e medo.
Não tínhamos ideia do que acabou de acontecer. As coisas continuaram piorando. Uma manhã de verão, eu acordei tarde porque fiquei acordado a noite toda. Minha mãe teve um dia de folga depois de trabalhar uma semana louca de 70 horas, então ela estava dormindo. Quando entrei na cozinha, gritei porque todas as portas do armário estavam abertas e os pratos estavam empilhados nos balcões. Era uma loucura, com vegetais enlatados equilibrados em cima de maneiras estranhas que simplesmente não eram normais. O empilhamento era tão estranho, algo que nenhuma pessoa normal faria. Quando minha mãe me ouviu gritar, ela saiu do quarto e viu a bagunça. Ela começou a descobrir as coisas. Então, minha mãe tentou obter ajuda. Ela falou com meu pai sobre isso, mas ele era duvidoso e não tinha visto nenhuma dessas coisas acontecerem, ele realmente não acreditava nisso. Isso causou uma grande discussão entre eles. Eventualmente, minha mãe esperou até que ele estivesse fora para o trabalho e foi a uma sacerdotisa para pedir ajuda. A sacerdotisa deu-lhe coisas para abençoar a casa com ela. Ela me deixou ficar com uma das minhas amigas e mandou mensagem para minha irmã vir ajudar. Eu não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas por pelo menos um ano as coisas estavam bem. Depois, uma noite, eu estava na sala de estar. A configuração era assim: tínhamos um grande sofá contra a janela, com uma mesa final de um lado e outra mesa final com um assento de amor no outro. A mesa de centro estava no meio, no final do sofá grande ao lado da mesa. Do outro lado, estava o suporte da TV. Era fim de semana e eu estava trabalhando em um projeto da escola. Meus pais estavam fazendo compras, então eu me sentei no chão na mesa de centro de frente para a TV. Foi quando senti como se algo estivesse me observando. Eu comecei a olhar ao redor e então foquei na janela. Eu vi movimento lá. Enquanto eu continuava olhando para ela, e notei um rosto. Essa coisa tinha cabelo bagunçado, olhos fundos e estava todo de preto. Ela capturou totalmente minha atenção. Eu continuei olhando e então decidi desenhá-la. Ela moveu a cabeça e disse para mim: "Eu estou com você há muitos anos e eu nunca vou sair, mesmo quando você acha que eu vou embora, eu ainda vou estar lá." Eu estava realmente com medo, então corri para pegar o telefone da casa e liguei para minha mãe, dizendo para ela voltar para casa imediatamente. Quando ela e meu pai chegaram, eles perguntaram por que eu estava no quarto deles. Disseram que me viram na janela quando estavam entrando para a garagem. Óbvio que o que eles viram não era eu. Então disse a eles que não tinha saído da sala porque estava com muito medo de me mexer, mas eles não acreditaram em mim. Minha mãe ficou chateada e disse que eu não deveria estar inventando histórias. 3 semanas depois, as coisas ficaram ainda piores. Meu pai estava fora para trabalhar novamente. Minha mãe e eu estávamos na sala assistindo TV. De repente, ouvimos estrondos altos em nossa porta da frente. Minha mãe foi ver o que era, mas não havia ninguém lá. Ela voltou e sentou comigo para continuarmos o filme. Então, ouvimos passos correndo pela casa, como se estivesse percorrendo todos os cômodos. Ouvimos sons de uma criança rindo novamente. Minha mãe e eu nos olhamos em choque na sala. Todas as portas do armário da cozinha começaram a fazer barulhos, como se alguém estivesse tentando abrir. Foi quando nos levantamos e corremos para o quarto dela. Pegamos velas e a Bíblia que estavam no criado mudo. Acendemos, e começamos a repetir vários versículos da Bíblia. Depois de cerca de 15 minutos dizendo os versículos, tudo parou. Falei que não estava me sentindo bem. Ela tocou minha testa e percebeu que eu estava com febre e pálido. Muitos anos depois, quando eu tinha uns 23 anos, decidimos fazer uma viagem em família de carro, enquanto estávamos passando por uma rua totalmente escura. De repente, algo apareceu na nossa frente, andando pelo canteiro da estrada.
Quando eu digo algo, eu sabia exatamente o que era. Era a mesma figura estranha que eu tinha visto na minha janela, mas desta vez não vi só o rosto. Meu pai acabou perdendo a direção e apertou o freio muito rápido. Quando passamos por aquela coisa, aquilo ficou parado olhando para o carro. Nossos pneus estouraram e passamos por um morro. Paramos por causa de uma cerca. Minha irmã bateu a cabeça na janela do lado do motorista. Graças a Deus estávamos todos usando cintos de segurança. Enquanto eu tentava sair do carro para pedir ajuda, acabamos no lado oposto, então a única saída foi pela minha porta do lado do passageiro. Minha mãe estava me ajudando a abrir a porta para que eu pudesse sair. Naquele momento, estávamos em choque. Meu pai decidiu voltar para casa e pegar o caminhão para puxar o carro para fora. Fiquei com a minha mãe e minha irmã. A figura apareceu novamente, desta vez a uns 10 pés de mim. Ele falou sem mover a boca, usando aquele mesmo sorriso assustador. Parecia que estava tentando dizer algo, mas eu não conseguia entender. Neste momento, meu pai estava descendo o morro com o caminhão. Quando a luz atingiu aquela coisa, ela desapareceu. Eu não contei a eles o que aconteceu. Eu estava muito assustada e ainda estava em choque. Não tenho certeza se foram as criaturas fazendo isso ou era apenas karma. Quando falo sobre esses eventos, isso me dá calafrios. Eu não vi a figura desde aquele dia e eu rezo todas as noites antes de dormir. Não sei se veio da placa Ouija, mas eu me recusei a ter em minha casa ou por perto.